Nos outros destaques do noticiário, mais de 150 decisões do Judiciário Mineiro são revertidas no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no primeiro semestre deste ano, por determinações consideradas excessivamente duras. Foram 87 decisões de penas exacerbadas e 70 de prisões desproporcionais. Os dados são da Defensoria Pública de Minas Gerais. Sobre esse assunto, nós conversamos agora na Band News FM com a defensora pública, coordenadora do Núcleo de Atuação junto aos Tribunais Superiores em Brasília, Adriana Campos Pereira. Muito obrigado por nos atender, defensora. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada pelo momento em que podemos falar desses absurdos, dessas situações que tanto preocupam a Defensoria e que têm sido objeto da nossa luta diária. Perfeito, doutora. Vamos começar aqui pelo um caso mais recente. Nós noticiamos aqui na Band News FM o caso de uma mulher mineira que ficou presa por mais de 100 dias por furto de água. A prisão dela só foi revertida por uma decisão no Supremo Tribunal Federal, na principal corte do país. Qual a sua avaliação, doutor, em relação aos casos de prisões e penas desproporcionais? São ocorrências raras ou têm sido frequentes? E acrescento, uma decisão desse tamanho, doutora, chegar na Suprema Corte? Pois é, isso é uma coisa que infelizmente vem acontecendo cotidianamente. A Defensoria Mineira, ela está sempre se insurgindo contra essas prisões e penas que são desproporcionais, né, que nós consideramos desproporcionais. Numa pesquisa recentemente publicada, salvo engano, no último mês de agosto, nós constatamos aqui no Núcleo de Atuação junto aos Tribunais Superiores o provimento de cerca de 44% dos recursos nos quais a Defensoria Pública Mineira atuou perante o STJ. Isso somente no primeiro semestre de 2021. Ou seja, de cada 100 recursos ou habeas corpus em que nós atuamos no STJ, nós obtivemos êxito em 44 deles. E isso significa que quase que a metade das prisões e das penas aplicadas pelo TJMG foram reformadas pelo STJ. Mas o interessante para essa questão é também que, conforme você já mencionou no início, nós tivemos só no primeiro semestre 87 decisões do STJ reformando julgados do TJMG em razão de dosimetria exacerbada de pena, ou seja, a aplicação da pena foi além daquilo que seria o razoável. E em 70 decisões, o STJ reformou a decisão do TJMG porque as prisões foram consideradas desproporcionais, desnecessárias em razão do fato cometido. Ou às vezes até por falta de fundamentação da prisão ou por fundamentação inidônea. Isso é interessante também ressaltar, que nós temos que levar ao STF muitas dessas decisões que chegam, essas foram, que mencionamos anteriormente, foram as que nós obtivemos êxito no STJ, mas muitas decisões que sobem, a gente tem que chegar até o STF para reverter essa situação. Foi o caso dessa mulher, né, mineira, que teve 100 dias de prisão provisória sem que houvesse necessidade para tal, né, sem que o crime justificasse o tamanho da punição, da reprimenda antecipada ou mesmo da prevenção, né, que deve ser objeto da decisão de prisão preventiva. Mas, infelizmente, não é raro, chega a ser corriqueiro, né, mas a Defensoria está atenta a isso e nós temos levado até a última instância, né, os casos que nós julgamos ser necessários. Defensora Pública, doutora Adriana Campos, doutora Luciana Viana falando com você. Para a gente finalizar, é possível definir, doutor, um perfil das pessoas que normalmente são acometidas por prisões ou penas desproporcionais?
Então, não tem como responder essa pergunta, Luciana, sem fazer um recorte racial da pobreza, né? Em 2018, os dados do IBGE mostraram que a pobreza atinge sobretudo a população preta ou parda. Isso representa 72,7% dos pobres, o que em números absolutos, mais de 38 milhões de pessoas. Da mesma forma, essa população é a maior clientela do sistema penal. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em se tratando de prisão, no ano de 2020, constatou-se que 66% da população prisional é negra. Então, nós podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que, em geral, os nossos assistidos acometidos por esse tipo de prisão ilegal são pessoas pretas ou pardas, muitos deles dependentes químicos, que praticam pequenos tráficos de entorpecentes, pequenos furtos, mas que são pacientes primários, ou seja, aqueles que nunca tiveram condenações criminais definitivas em sua folha penal. E grande parte das solturas em prisão preventiva que nós obtemos são de pessoas que, mesmo que se forem condenadas, não cumprirão pena privativa de liberdade devido à pequena gravidade dos crimes e da possibilidade que a lei confere de converter as penas privativas de liberdade em restritivas de direito. Ou seja, essas pessoas estão cumprindo pena provisória mais grave do que aquelas que a lei eventualmente, pela lei, né, eventualmente virão a cumprir após o trânsito em julgado de forma definitiva. Finalmente, em 2020, nós publicamos uma pesquisa acerca do provimento dos habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E aí nós constatamos um êxito de 28% dos casos que nós levamos ao STF. Isso é mais de um de cada 4 habeas corpus impetrados, concedidos no todo ou em parte pelo STF. Isso é um número muito alto se nós pensarmos que antes de chegar ao STF, 3 instâncias judiciais, pelo menos anteriores, né, já julgaram aquela questão. Nessa ocasião da pesquisa, chamou a atenção da gente que grande parte desses habeas corpus concedidos, no todo ou em parte, envolviam a aplicação do princípio da insignificância, o que demonstra uma certa disfuncionalidade e seletividade do direito penal do país, né? Focado em condutas inexpressivas e que envolvem majoritariamente os necessitados, como furtos de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e outras mercadorias de menor valor, em sua maioria devidamente restituídas à vítima. Das 58 ordens concedidas, no período que nós analisamos, 30 ordens tiveram como fundamento o princípio da insignificância penal, quase a sua totalidade relacionada aos crimes patrimoniais, furto e apropriação indébita. Perfeito. Nós conversamos aqui na Band News FM com a defensora pública, coordenadora do Núcleo de Atuação junto aos Tribunais Superiores em Brasília, a doutora Adriana Campos Pereira. É um assunto que merece reflexão e atuação, e que bom que a Defensoria Pública está acompanhando, olhando de perto esses casos e atuando. Obrigado pelo esclarecimento e por falar conosco sobre esse assunto tão importante, doutora. Eu que agradeço. A Defensoria está atenta e sempre recorrendo dessas decisões, e isso reforça o papel essencial da Defensoria enquanto promotora de direitos humanos e também a necessidade de cada vez mais estruturar, né, a instituição, resguardar as prerrogativas, como, por exemplo, o poder de requisição, que está sendo aí questionado no STF, né, a fim de garantir, assim, o acesso pleno e efetivo, né, da população mais pobre, né, à justiça. Agradeço mais uma vez. Tenha um excelente dia, doutora. Bom dia.